né, boas-vindas aí ao encontro do grupo A Arte de Envelhecer, que é um grupo que nasce de uma iniciativa de associadas da Casa Melina, né, que vão se apresentar e falar aí do grupo. A Casa Melina, ela nasceu com o intuito de ser um hub que pudesse conectar profissionais que têm o objetivo de levar ampliação de consciência por onde passam, né? Então, sejam empresários, executivos, empreendedores, consultores, profissionais da área de saúde, etc., que, através do seu trabalho, buscam trabalhar a ampliação de consciência no mundo, a humanização nas relações, né, lugares mais saudáveis, negócios mais saudáveis. Então, dentro desse hub, a gente tem trocas de conteúdos, mentorias, eventos como esse, que é para disseminar, então, para o público aquilo que é desenvolvido. A gente tem a própria comunidade em si, né, o network, a relação entre as pessoas. E agora, mais recentemente, a gente estabeleceu uma parceria com o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, onde nossos associados e associadas também podem usufruir da plataforma de educação que está disponível através do CC, né? E que não coincidentemente, eu também sou diretora de educação, né, Rô? Estamos juntas lá também, né? Muito bem. E aí eu estou assim me sentindo privilegiada, né, de não ser a patrocinadora do talk, mas ser a participante, porque é um sinal de que a Casa Melina está atingindo o seu propósito, que é fazer com que a rede se expresse ao mundo, com que a rede se conecte cada vez mais com um propósito individual ao serviço de um propósito coletivo. Então, saber que esse grupo nasceu dessas conexões é uma gratidão e um privilégio enorme. Então, muito, muito feliz aí por esse projeto e ansiosa, né, para aprender mais. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo. Nosso grupo chama Arte de Envelhecer. A gente começou a trabalhar junto em novembro do ano passado, onde a gente encontrou um tema comum que nos uniu, que é a preocupação com essa jornada da vida, do envelhecimento, né? Quando a gente para assim, você já parou para pensar o que você vai fazer o resto da sua vida, né? E que isso tem que acontecer de uma forma planejada, não pode cair na sua cabeça, né? Então, aí a gente começou a falar, como é que a gente poderia se planejar e levar algo para o mundo, e eu falo, e não é só para quem está na idade ou está no entardecer da vida, sei lá como a gente chama, mas levar também para os jovens, ter a oportunidade de pensar nisso com tempo, para poder fazer um planejamento bacana, para poder desfrutar desse momento da sua vida. Então, a gente tem aqui diversas cabeças, começando pela Adriana Corradi, que está no grupo, que ajuda a gente aí em diversos temas, e tem também um chamado dela muito forte, que ela já atua com pessoas da terceira idade para ajudar em termos de tecnologia. Tem a Dani Carmo, que ouviu a nosso primeiro talk, se apaixonou e mergulhou e está contribuindo, cheia de ideias, né? Ela é bem assim organizada, administradora. Tenho eu, que sou meio bagunçada, tenho umas ideias geniais assim, né? E fico cutucando todo mundo aí para a gente fazer coisas diferentes. Tem a Gessiane também, que bota a gente nos eixos, né, que ajuda no planejamento, mas também tem uma vida em contato com pessoas mais velhas, uma responsabilidade. Tem a Roberta Jordão, que foi a primeira a falar, por que a gente não vai falar disso, né? Ela puxou o nosso trem, vamos dizer assim, né? Se não fosse por ela puxar um grupo, a gente não estava unida hoje. E a Zilda, que é um amor de pessoa e que traz todo um olhar antroposófico, ensinando a gente a olhar um pouco mais amplo para esse momento da vida. E aí, nessas conversas que a gente tem, a Zilda sugeriu que a gente podia convidar a Tânia para falar um pouquinho sobre este momento, mas o que eu pensei, né? A gente pode escolher o nosso futuro. Só que para a gente escolher o nosso futuro, a gente tem que ter uma certa tranquilidade.
Eu acho que a Tânia vai falar um pouquinho para a gente sobre como a gente pode planejar para ter essa tranquilidade. Então, passo agora a palavra para a Tânia. Tânia, super obrigada por estar conosco. Estamos aqui felizes te recebendo de coração e mente aberta. Obrigada. Ai, que bom, eu agradeço. Bom dia a todos, a oportunidade, o convite, né? A acolhida, Zilda que me convidou diretamente, mas me sinto acolhida em casa. E eu estava conversando um pouquinho antes, é que como eu não preparei alguma coisa, e aí vocês vão me brifando como é que a gente conduz tudo isso da melhor forma, tá certo? Tá cortando? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Oi? Agora sim, agora sim. Agora tá bom. Agora tá melhor? Tá. Sim. E aí vocês vão me avisando qualquer coisa, repito e tudo mais, tá certo? Posso me deslocar aqui em casa, mas a internet acho que tem uma sobrecarga mesmo para todo mundo, né? A gente tem sofrido com isso, né? Que bom. Eu vou fazer um convite para vocês. Eu posso não me apresentar? E aí, ao longo da conversa, vocês vão descobrindo um pouquinho mais sobre mim? Pode ser assim? Ótimo! E aí vocês me fazem as perguntas. Eu fico tão encabulada de falar, bom, eu fiz. Então, vamos bater esse papo e aí a gente segue. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela. Eu preparei algumas coisinhas aí, mais para ilustrar a minha fala. E qual foi a escolha que eu fiz? Eu consegui assistir a fala da Denise. Então, eu piramidei um pouquinho nos conteúdos de envelhecimento que ela trouxe, introduzi algumas questões desse olhar mais relacionado ao financeiro, né? Então, eu desci um degrau com o envelhecimento e dei o primeiro passo na questão do financeiro. E aí a gente vai ajustando. Qualquer pergunta, vocês fiquem à vontade. E lembrando que eu não consigo vê-las, né? Então, se vocês precisarem me falar alguma coisa, é importante que vocês abram o microfone. Eu estou só com uma janelinha aqui mais menorzinha, assim, do lado, às vezes não aparece muita gente. Então, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e me perguntar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, ótimo, já vi. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de dois temas que são exigentes e que carregam em si um certo preconceito, né? Então, nós sempre gostamos de falar, eu sempre falo nós, porque sou eu e meu parceiro, Samir Tradi, que trabalhamos com estas questões, né, do dinheiro e da biografia, do uso consciente do dinheiro e da biografia, e a gente diz assim, olha, é mais fácil falar de sexo do que de dinheiro, né? E envelhecimento também é um tabu, especificamente porque nós não gostamos na nossa cultura de falar da morte, né? E o envelhecimento nos remete à morte. Então, isso é uma qualidade da nossa cultura. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, da necessidade de como que a gente lida com essas questões, tá bom? Então, primeiro, eu gostaria de convidá-los, na verdade, para que vocês se apropriem das bases teóricas que eu usei aqui para compor a minha fala, né? Porque a discussão ela vai versar acerca desses três conceitos, então vai ser bem importante a gente se lembrar. Então, o primeiro deles é a antroposofia, né? Eu sou aconselhadora biográfica, eu tenho 53 anos de idade e eu me encontrei com a antroposofia através da medicina, né? Eu precisei de um tratamento, não gostei nem do diagnóstico, nem da proposta de tratamento que recebi da alopatia. Eu falei, então tá bom, não morro da doença, morro do tratamento. Eu tinha 25 anos de idade, fiz uma pergunta, assim, eu falei, há de ter um outro caminho para eu trilhar o meu caminho, né? Há de ter. Fiz as perguntas e cheguei.
E a partir daí, ela me tocou e fez tanto sentido, e aí eu, né, me dediquei ao estudo dessa filosofia, né, dessa ciência espiritual cunhada pelo Bert Hellinger. A segunda base conceitual, ela vem do Bert Hellinger, antes a antroposofia do... Troquei, né? O Bert Hellinger é das constelações sistêmicas ou dos campos morfogenéticos e o Rudolf Steiner da antroposofia, né? Então, eu também gosto bastante de olhar tanto a minha vida como o trabalho e as iniciativas sob o ponto de vista sistêmico, inclusive o dinheiro e o patrimônio. Isso traz um significado mais ampliado, né? E, por fim, o conceito da trimembração do organismo social, que também a antroposofia usa, e que amplia muito mais esse olhar, tanto para as finanças quanto para a economia. Então, é a partir deste olhar que eu trago a minha fala, né? E eu já começo com uma pergunta, né? Como você está se preparando, ou como você acha, ou como você acredita que está envelhecendo? Vocês já pararam para pensar? A Denise já disse que sim, né? Que fez essa pergunta, né? Em alguns momentos, né? É que, por vezes, a vida da gente corre tanto, né? Que quando a gente olha para o espelho, a gente já foi, né? E é esse o olhar da biografia humana, né? Para que a gente se aproprie desse caminho, né? Alguém gostaria de responder como é que tem esse juízo de valor de como você está envelhecendo, como vocês estão envelhecendo? Vocês também podem abrir o microfone e falar, eu não estou envelhecendo. Não entendi essa pergunta. É uma opção também para a gente. Alguém quer falar? Como está? Tânia, eu posso falar de eu acho que de um call para envelhecimento que eu recentemente tive, assim, sabe? Ano passado, eu vendi a minha empresa, na qual eu fundei, né, e trabalhei 20 anos sobre essa marca, né? No momento que eu fiz essa venda, eu passei a atuar como mentora das pessoas que estão ali, né, que adquiriram a empresa, e que são muito jovens, muito jovens. E aí eu faço reunião com eles e eu falo assim, gente, mas espera aí, até pouco tempo atrás eu estava nesse lugar, empreendendo, cheio de ideias, cheio de energia. Agora eu estou aqui só mentorando. Não estou tão velha assim, né? Então, eu acho que o que me colocou, sabe, para pensar sobre isso foi esse fato, que eu ainda estava me vendo com a jovem cheia de energia, não que eu não tenha energia, mas com aquele gás, né, de fazer tudo acontecer, de empreender, de construir, e reconhecendo que esse lugar, entre aspas, né, da sabedoria, ele tem muitos privilégios também, né, mas que eu demorei a entender que isso estava acontecendo, sabe? Ai, muito bom. Nossa, muito obrigada pelo seu relato. Vai nos apoiar bastante aqui nessa nossa conversa. Tem mais alguém que gostaria de responder essa pergunta? Ou eu, Zilda, queria falar um pouquinho, assim. Fala, Zilda. Eu acho que, para mim, acho que como também eu tive um encontro, né, acho que é um caminho espiritual, né, que primeiro veio pelo espiritismo e depois a antroposofia, e a formação em biografia humana que eu fiz aí começando aos 49, hoje eu estou com 67, né? Me jogou num outro lugar de pensar a vida, considerando o ritmo mesmo, né? Então, como eu estou envelhecendo, é cuidando dos meus ritmos, não é algo que eu falo que eu faço 100% bem, mas olhar para o meu sono, para o meu lado da alimentação, e eu acho que com isso, de cuidar e de me respeitar nos meus ritmos, simplesmente trouxe para mim o seguinte, há anos atrás, sair do mundo corporativo, porque o ritmo que continuar naquela vida pedia de mim, eu não estava dando conta mais. Então, naquele momento foi saudável pensar assim, não tem nada errado com esse mundo corporativo. Eu é que realmente preciso tomar a vida nas minhas próprias mãos, né? E cuidar do meu ritmo. Então,
eu estou envelhecendo cuidando dos meus ritmos. Ah, muito bom, Zilda, que bom. Excelente. Tem mais alguém? Eu devo seguir? Posso só falar uma coisinha? Como eu gosto muito de planejar, eu tinha feito uma planilha Excel, planejando que eu ia me aposentar em 3 anos. Isso em 2014, 2015. Então, eu tinha feito um plano para frente e tudo que eu devia fazer para chegar lá bem. Só que a vida, né, me fez chegar antes nisso. E aí eu tive que rever uma série de coisas. Então, acho que o meu ponto é que, mesmo com planejamento, eu acabei sendo surpreendida aí pela própria vida me colocando nessa situação antes do que eu tinha pensado. Muito bom. Acontece. Que ótimo, ótimos exemplos. Nossa, muito bom para nós seguirmos. Mais alguém possa seguir? Eu gostaria de falar. Por favor. Apesar de no grupo a Arte de Envelhecer eu ser a caçula do grupo, mas eu acompanho meus pais, né? E quando eu olho para eles, e aí olho para os meus sobrinhos, que o mais velho já está com 21, saindo já da faculdade, eu falo assim, o que eu posso fazer agora para eu ter uma velhice diferente da dos meus pais, né? E como é que eu posso também instruir os sobrinhos, que eles precisam pensar nisso, porque tá com 21, tá com 18, tá com 12, mas eles vão chegar, se Deus quiser, lá na frente, né? Então, depois que eu comecei a participar do grupo, vem batendo muito forte nisso, né? Assim, qual a saúde que eu quero, tanto financeira quanto de corpo, né? E outras coisas. Então, e quando eu penso também nas horas de trabalho, há 3 anos atrás eu tinha um gasto para trabalhar até mais tarde, hoje eu já não tenho tanto. Então, isso também já me mostra que o meu corpo já não era aquele lá dos 25, 30 anos, né? Muito bom. Excelente. Muito bom. Mais alguém devo seguir? Eu também quero contribuir aqui com o meu olhar de como eu estou envelhecendo. Porque fez sentido com a fala de um pouquinho de cada uma de nós aqui, né? Só meninas que falaram, por isso falei cada uma aqui. Apesar da Denise ter sido um doce, falar que eu sou organizada, administradora, eu não me considerava tanto assim, né? E quando eu vi o primeiro toque, que eu me apaixonei realmente, eu falei, uau, é a primeira vez que eu posso não, eu já pude outras vezes, mas que ainda dá para eu me planejar, né? Porque eu nunca me planejei, foi sempre tudo acontecendo e foi dando certo. Eu falei, agora eu tenho a oportunidade de me planejar. E com a pandemia, que eu dei uma parada, eu vi o quanto que eu deveria, ou poderia, ou teria sido diferente se eu tivesse me planejado. Então, me caiu essa ficha, e quando a Zilda falou dos 49 anos, de repensar sono, alimentação, foi bem quando aconteceu para mim também, meu 7º setênio, que eu repensei e agora eu estou planejando o meu envelhecimento. Então, queria contribuir. Muito bom. Excelente. Mais alguém? Posso seguir? Ótimo. Então, agora eu já tenho um pouquinho mais do perfil do grupo, e aí me ajuda bastante, né? Então, o que a gente pode falar e ampliar um pouquinho sobre o ponto de vista da imagem do envelhecimento, né? Então, existe uma essência específica do envelhecimento que é um processo natural, né? Então, existe uma escolha, ou a gente briga com o carro da vida, ou a gente aprende com ele, né? A escolha que a antroposofia e principalmente o aconselhamento biográfico traz é para que a gente possa aprender com este caminho, que é um processo natural. E eu vi que vocês conheceram, né, o termo etarismo, né? Eu conheço aqui um aspecto que eu gostaria de ampliar é que sempre que a gente fala nesse preconceito em relação à idade, a gente fala de fora para dentro, né? Então, eles é que estão com preconceito comigo, né?
Mas poucas são as vezes nas quais nós nos perguntamos o que é que nós fazemos para contribuir com esta imagem, né? Então, quando nós não reconhecemos esse processo como natural, quando a gente luta para se manter cada vez mais jovem e valoriza os idosos fazendo as atividades de jovens, nós estamos contribuindo para esse. Isso é muito importante. Então, a aceitação da comunidade, da sociedade, ela parte pela nossa aceitação, né? E talvez uma outra pergunta essencial seja: por que eu me agrido? Né? O que toca em mim quando eu sinto esse preconceito? Isso também nos ajuda a uma reflexão interna que nos conduz à pergunta de o que é envelhecer para mim? Essa é uma qualidade, né? A sociedade, ela é materialista e ela é focada na produtividade, ponto, né? A gente só não amplia para a questão da qualidade dessa contribuição. A gente se mantém focando na quantidade, né? Então, a gente fala em horas, a gente fala em quantidade de coisas que a gente tem, número de projetos que a gente faz, quantidade de certificados que nós temos na parede, né? E a Dani contribuiu com uma fala bem importante aqui. Ela disse assim: olha, na minha vida nunca deu tempo de eu planejar, né? Tudo foi acontecendo, né? E aí a gente acredita que muitos fenômenos na nossa vida vão acontecendo e a gente não se dedica a eles. Um é o envelhecimento e o outro é a gestão financeira. Poucas são as pessoas que reconhecem que precisam aprender a lidar com o dinheiro. E aí nós temos crenças importantes que o senso comum nos traz e que diz o seguinte: olha, eu tenho um patrimônio estabelecido, eu tenho uma casa grande com piscina, meu carro é importado, os meus filhos estão todos muito bem, eu uso joias, eu trabalho, eu tenho o meu patrimônio, então eu sei lidar com o dinheiro. Né? Então, quem não sabe é quem não consegue pagar as contas, né? Esta é uma essência, e aí eu não preciso me preocupar com isso. Então, aqui, o nosso convite é para que a gente reedite e assuma a possibilidade de aprender alguma coisa diferente quando a gente olha para a economia e para finanças. Esse é o olhar de olhar conscientemente para o caminho da vida. E quando a Gessiane pergunta: ai, meu Deus do céu, quando é que os meus sobrinhos vão olhar para o envelhecimento e tudo? Gessiane, eu não sou a dona da verdade, nem tenho todas as respostas. Eu faço melhor as minhas perguntas, mas eles só vão olhar para isso quando eles estiverem prontos. A gente não consegue, né? Olhar, não adianta a gente olhar antes, né? Isso não permite muita luz, né? Agora entrou um carro de som aqui na minha porta. Geralmente ele gosta de aparecer, então desculpa. E nesse contexto, o que eu percebo? Eu percebo sabidos nós somos, né? E os sabidos eu quis dizer, né? Quanto mais estudo eu tenho, quanto mais experiência, quanto mais tempo no mundo corporativo, quanto mais produção eu tenho, menos espaço para o aprendizado e para o reconhecimento de que eu preciso olhar e ganhar novas qualidades eu tenho. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque o mundo cobra e a gente continua com a imagem do mundo, né? Da produção, do melhor nível, melhor status. Então, nem a gente se permite se preparar ou estudar. E muitas vezes, tanto para as questões financeiras e econômicas, quanto para o envelhecimento, a gente precisa de ajuda. Não vem naturalmente, muitas vezes.
E, às vezes, os pais nos ensinam, né? Mas quando a Gessiane traz essa pergunta, como é que eu vou cuidar do meu envelhecimento para que ele seja diferente do envelhecimento dos meus pais, ainda precisa um passo para que a gente descubra que envelhecimento que eu quero. E muitas vezes nós temos pessoas que nos apoiam e que vai muito além dos médicos, né? Porque aqui a gente não está olhando para esse envelhecimento a partir da doença, mas sim da salutogênese, né? E a rigor, desde que nós nascemos, nós iniciamos o processo de envelhecimento. É que a gente muda o nome, né? Então a criança ela não envelhece, ela se desenvolve, não é? Eu fico velha depois que eu começo a ter cabelo branco, né? Aí começo a ficar cansada, não consigo fazer hora extra, eu preciso dormir mais, não posso mais comer feijoada à noite, blá, 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 blá. Tudo isso nós já sabemos, né? A gente não precisa listar. Isso é muito interessante. E aí, com o processo de evolução, cada etapa da vida, para cada etapa da vida, se abre uma janela nova. E olhar para essa nova janela com uma qualidade diferente é importante. Para cada acontecimento, para cada fenômeno, nós temos 12 pontos de vista. E a gente vai abrindo essas janelas para poder ampliar isso só com o tempo, né? Então, mergulhar nas nossas crenças, não só sobre o envelhecimento, como sobre a morte e sobre as finanças, é fundamental, né? Então, eu frisei bastante a antroposofia, porque para a antroposofia, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena material. Só isso, simples assim. Então, já dentro desse processo, já tem um momento, um período, porque a minha essência ela não está aqui nesse mundo. E como eu tenho uma origem espiritual, eu preciso, sim, aprender a lidar com o mundo material. Não é natural, né? Então, assim, eu conheço, no Biografia e Dinheiro, a gente tem um programa que fala sobre finanças de pais com filhos, eu conheço vários pais que dizem assim, nunca falei de dinheiro com meu filho, porque eu achei que quando ele saísse da faculdade, começasse a trabalhar, recebesse o primeiro salário dele, ele ia aprender. Eu queria saber com que, né, por que a gente acha isso? Né? Por que é tão opressor a gente falar sobre o dinheiro, né? E dentro do ambiente familiar, quem deve se responsabilizar pela gestão financeira da família? Todos que moram e que usam esses recursos. Simples. Ah, não, mas meu filho é muito jovem, ele tem 10, 12 anos de idade. Bom, ainda assim ele usa dinheiro. A gente já vai ver. Então, como que a gente consegue desmistificar esse olhar? Esse é um cuidado que a gente tem, né? E o caminho essencial para nós trilharmos com os dois pilares, tanto a longevidade ao envelhecimento, quanto o dinheiro, as questões financeiras, é a ampliação dessa consciência, né? Como é que eu posso trazer mais consciência para isso? Neste sentido, quando a gente fala de longevidade e de envelhecimento, eu estou falando aqui, ó, né, no que a gente chama de outono ou de inverno da vida. E ele tem um fluxo e um ritmo essencial que vocês já trouxeram, que vocês conhecem, né? Então, existem momentos na vida da gente que o olhar que nós devemos ter para a produção, né, para fazer dinheiro, é um. E num outro momento, é outro. Né? E quando nós olhamos essa trajetória e ampliamos para a situação do país e agora, mais precisamente, de toda a humanidade, a gente percebe que por trás das escolhas que nós fazemos, sempre tem as questões relacionadas a dinheiro. Então, quando eu decido jogar os rejeitos da minha indústria no Rio, não se espantem. Isso pode ser um olhar de a Tânia não conhece nada sobre biologia marinha, ela não sabe, ela não entende muito de geografia. Não. É porque é mais barato. Essa é a questão. Né? Na essência, eu busco essa escolha.
Só que isso se tornou mundial e um grande problema, né? E durante a minha formação em aconselhamento biográfico, tiveram várias frases que foram muito importantes para mim, mas uma delas me tocou profundamente, que ela diz o seguinte: Tânia, quando a gente olha uma biografia humana, é muito importante a gente saber que se nós não estamos parados, se a gente se coloca em movimento e buscando as respostas, a vida arruma. Então, sempre é tempo para nós aprendermos, sempre é tempo para nós reeditarmos alguma ideia. E assim é com a questão financeira, né? E do dinheiro, né? Patrimonial também, né? Eu não sei o quanto vocês conhecem do conceito de trimembração social, mas ele vai dar a base para o próximo passo da nossa conversa, né? Então, esse tema também foi desenvolvido por Rudolf Steiner, tem bastante literatura sobre isso, e da mesma forma como ele olha o ser humano como um ser trimembrado, né, do pensar, do sentir e do fazer ou do querer, ele também olha a comunidade e a sociedade desta forma. E aí, os 3 pilares essenciais que ele traz são os pilares da vida cultural e espiritual, né? Onde a melhor forma de lidar com este âmbito do desenvolvimento é através da liberdade. E isso é muito tranquilo, a gente já conhece. Tem no âmbito do sentir ou mediano de mediação a vida política e jurídica, que tem como preceito básico, essencial e salutar a igualdade. Então, por aí a gente já vai vendo quantos equívocos nós temos, né? Nesse nosso dia a dia. E o maior desafio da época, né? Na vida econômica, a saúde, ela vem através da fraternidade, que é algo que nós estamos iniciando o processo e que muito pouco nós sabemos. Mas ele passa por um universo do homem econômico. Todos nós somos seres econômicos. Precisamos aprender a lidar. E não é olhando necessariamente para a longevidade ou para a minha aposentadoria só. Tem muito mais coisas que cabem aqui para serem avaliadas. Então, é um universo muito amplo, esse universo. E agora é chegada a hora, né? Eu tenho falado muito sobre esse tema em diferentes fóruns, isso é muito interessante, justamente nesse momento. E quando a gente olha este momento presente que nós estamos vivendo, tudo bem, ele tem essa capa, esse véu da saúde, né? Porque as pessoas vão para o hospital, elas morrem, a gente toma vacina, então tem todo esse tom, né, da medicina, mas a essência, ela é econômica, né? Ela é econômica, porque por anos a gente olhou para o país, para o universo, para o planeta Terra, como um ser ou uma entidade que nos fornece recursos naturais, ilimitados. E aí ela falou, então, eu vou contar para vocês uma coisa. Não é assim. E isso passa pela gente, né? A gente espelha, né? O que está fora está dentro, o que está dentro está fora, né? Do ser humano. Então a gente precisa olhar esse universo muito mais amplo. E o primeiro passo é olhando as nossas finanças. É assim que a gente chega para esse olhar mais fraterno e econômico. É por isso que tem tantos movimentos em relação a isso, né? Um outro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é essa questão da nomenclatura. A Denise citou, né, para a gente na fala dela, né, a nomenclatura. A gente não sabe direito como é que a gente chama a fase da vida, né? E é muito interessante. Há muito tempo eu estudo o envelhecimento e eu estava na universidade justamente quando cunharam o termo, né, terceira idade, né?
E ele já nasceu com muitas críticas, né? Porque tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem a sétima, e isso é um fato, né? E aí a gente também escolhe palavras, né? Então, longevidade é mais bonito do que envelhecimento, né? A gente não pode falar. E aí a gente cria uma palavra bem mais bonitinha também, que é idoso, né? Então, olha, há mais de 30 anos a gente já questiona, não é idoso, é velho? E isso não é um problema, porque quando a gente tem esse olhar, assim, esse véu é uma crença minha de que isso é muito ruim. Isso que é bem importante, né? Porque quando a gente se liberta das leis biográficas, aparece um dos arquétipos, uma nova missão. Então, uma coisa é o quê, outra coisa é o como, né? O envelhecimento nos traz qualidades que são diferentes do que a gente vivencia e adquire na juventude. E se eu ficar sempre comparando como eu era, sempre vou estar na falta. E isso vai ser muito mais dolorido para mim do que para as outras pessoas, né? Então, quando a gente passa por etapas de evolução, né, um olhar positivo é o olhar para o devir, para o que está por vir, né? Na Filosofia da Liberdade, um livro do Estado, deve conhecer, né? Eu tô lendo o livro, Zilda, pela 4ª vez, e eu acho que eu consegui entender dessa vez 2 parágrafos, que eu nem lembro mais qual é o capítulo, fiquei tão feliz, ele tem 14 capítulos, 2 parágrafos, dessa 4ª vez eu acho que eu consegui entender. E ele diz algo muito interessante, que é sobre o devir, né? Como é que a gente se prepara, acalma a mente e se coloca em total abertura, num plano de meditação, né, e ausência de julgamento, para que a gente tenha a intuição, que é aquilo que é o que está por vir, né, para indicar qual é o caminho que a gente pode seguir ou quais são os novos chamados, né? E é muito importante nesse processo termos noção da suficiência, né? Da suficiência para a individualidade, né? Então, assim, o que é suficiente para que eu possa viver dignamente? Por quê? Porque se nós não abrirmos espaço com as histórias e com as vivências do passado, nós não conseguimos receber o que de novo está por vir. E aí eu fico presa no passado, né? Eu me incomodo muito com as mudanças físicas, enfim, eu me incomodo bastante, eu só olho para as perdas, né? Porque eu fico lá para trás. E quando a gente olha a questão, o olhar do dinheiro, o olhar econômico através da economia viva, nós temos 3 tipos de dinheiro, ou cores do dinheiro, né, que o Steiner trouxe para a gente também na referência. Ao final dos slides, eu coloquei todas as referências, são sugestões de leituras para vocês, e eu vou compartilhar esse material, então vocês fiquem tranquilos, né? Então, e esses 3 dinheiros, eles passeiam ao longo da nossa vida de forma extremamente orgânica. Nós, lá no Biografia e Dinheiro, a gente sempre fala, olha, se der... se você ficar com alguma dúvida, alguma questão e não conseguir compreender alguma coisa importante nesse olhar financeiro, olha, a natureza, ela nos ensina todos os dias, né? Mas nós é que não conseguimos aprender, né?
essas lições. E aí eu vou ampliar um pouquinho mais essa ideia, né? Então, um tipo de dinheiro, o de circulação, né? Então, este é o dinheiro que eu faço. Então, eu não sei se vocês já se atentaram para o uso sutil da palavra, né? Em português, aqui, eu ganho dinheiro, não é? Então, eu ganho o meu salário, eu fechei um projeto e eu ganhei não sei quanto no projeto da empresa tal. E vocês sabem como que, em inglês, eles falam? Ganhar dinheiro? Qual é o verbo que eles usam? Né? Make money, fazer dinheiro. Fazer dinheiro. E olha que diferente, é muito interessante. Quando eu olhei isso, Zilda, eu falei assim, então, quando eu ministro as minhas aulas, quando eu atuo como consultora, quando eu atendo os meus clientes com aconselhamento biográfico, quando eu realizo as minhas constelações sistêmicas, eu não estou ganhando dinheiro. Ganhar para mim é ganhar presente. Então, eu ganho presente no dia do meu aniversário, entendeu? Sei lá, eu ganho qualquer coisa, né? Não, eu estou fazendo o meu dinheiro, né? E isso faz uma diferença muito grande. Quando nós olhamos sob o ponto de vista sistêmico, lembra, é muito importante nós termos experiências de lidar com o mundo material. E é importantíssimo eu aprender a fazer o dinheiro. Mas, por amor, é muito comum a gente doar muitas coisas, especificamente para os nossos filhos. E aí, por amor, nós tiramos a possibilidade de experiência dele produzir, dele conquistar, dele saber quanto custa, porque fica fácil chegar e falar assim, essa sua casa velha, mãe, Deus me livre, que eu não quero mais essa casa, eu acabei de ver um flat assim, assado assim, tudo poderoso, aí você põe o dedo para abrir todas as portas, aí olha a íris, né, que agora a chave é coisa só da minha idade, né, não tem mais nada disso, né, quando a gente olha, é muito divertido isso, eu adoro. E aí, sim, como é importante nós olharmos para isso e vivermos a experiência da conquista. E nem sempre é permitido. Então, este é o dinheiro que a gente faz, que eu preciso construir. É com este dinheiro que eu construo o meu patrimônio, né? Apareceu alguma coisa aqui laranja escrito more. Eu não entendo muito, não sei se a Gessiane está vendo, não sei se, mas acho que não sei se é o chat, aí não consigo olhar agora. É o chat, mas... Chat, porque tá, eu sempre ouvi do meu pai desde pequena que ele falava assim, se você é capaz de gastar, você é capaz de fazer dinheiro. Nossa, que presente! Ah, que presente! Muito presente, né? E é interessante a gente se dar conta, né, dessa sutileza do verbo aí. E essa experiência da conquista, né? Então, ele falava, eu poderia pagar para você, mas como é que você vai fazer para pagar sozinha? Não, e essa fala, né? Essas frases que se repetiram na nossa juventude, elas são carregadas de significado. E essa frase é muito positiva, porque ela é muito melhor, dinheiro só vem com o suor do seu rosto. Esse é o mais, é uma crença que a gente trabalha muito. Aí eu, ouvindo isso sempre, né, é uma profecia, né, autorrealizável, e aí você quer que eu converse com você sobre envelhecimento. Você vai me mandar para casa do chapéu, não vai dar, né? Porque eu preciso ter vitalidade, eu não quero mesmo entrar na menopausa, eu vou tomar hormônio e eu tenho que tomar energético, porque o dinheiro só vem com o suor do seu rosto, né? Então, as crenças que povoaram o nosso caminho dizem muito da nossa forma de gerir o nosso dinheiro e vai falar muito do nosso futuro, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Muito bom. E é positiva, né? Se você sempre lembrar,
né? Então, eu fico imaginando, nossa, eu queria tanto essa viagem, esse carro, essa casa. Ué, se você quer ou se você pode gastar, você pode fazer. Então, ok, é isso que eu vou começar a fazer agora. Pronto, estabeleci minha próxima meta, vou produzir dinheiro, vou fazer dinheiro para isso. Muito bom, essa eu não conhecia. Essa já vai para o meu caderninho de crenças, muito bom. Um outro dinheiro, dinheiro azul, que a gente chama o dinheiro dos sonhos, né? Chega um determinado momento da nossa biografia que, em geral, a gente passa a produzir mais dinheiro do que a nossa necessidade para viver. A gente tem um excedente. E aí a gente entra, né, enfim, no mundo das aplicações, né, guarda alguma coisa, ou então a gente decide postergar isso, e aí vamos ter os filhos, né, porque a gente já está um pouco mais, então a gente tem os nossos filhos, aí demora um pouquinho mais para sobrar, porque a gente aporta neles e está tudo certo, né, e este é o dinheiro essencial que a gente usa no entardecer, no outono e no inverno da vida, né? Porque quando eu fico responsável por produzir, por fazer o meu dinheiro, por fazer dinheiro no vermelho, com o avançar da idade, eu sofro, né? E quando eu falei para vocês, olhem a natureza, é quando eu preciso colocar tanta droga na terra para ela continuar produzindo a minha produção absurda, chega uma hora que ela se exaure, não é? E aí eu tenho que sair da terra, né, dar um tempo para naturalmente ela se recuperar, para depois voltar. Né? Na verdade, ela demora um pouco mais para se exaurir de tanta droga que eu coloco, né? Porque se fosse naturalmente, ela iria dizer, ok, deu para mim, não dá mais, vamos trocar de cultura. Ela vai avisar, ela avisa tudo. A gente aqui não ouve muitas coisas, né? Então, olhar para esse dinheiro como o dinheiro dos sonhos é muito importante. Então, é com esse dinheiro que a gente lida também quando a gente pensa num planejar, né, desse nosso futuro. E o dinheiro amarelo ou dinheiro dourado que a gente usa também, que é o dinheiro de doação, né? Então, uma das premissas que nós temos é fundamental que exista para a saúde financeira do indivíduo e econômica do mundo. É fundamental que a doação exista. E, de novo, a natureza mostra isso direitinho. Nós estamos justamente no outono, né? Quando as árvores se despedem das flores e das folhas, primeiro que ela percebe que ela não precisa daquilo naquele momento, e ela cede para a terra o adubo necessário para que isso possa renascer num outro momento. Né? A essência do ser humano, sob o ponto de vista da antroposofia, é que a gente coloque no mundo a nossa vocação espiritual, a expressão espiritual, o meu trabalho, né? A expressão da minha individualidade, ela é espiritual. E existem milhões de pessoas que não conseguem estar espiritualmente por falta de recursos. E quando nós doamos o dinheiro, ele morre para a gente, porque ele sai. Se você abrir lá o aplicativo do meu banco, vai estar lá, o dinheiro saiu, não sei quanto para não sei onde. Morreu, Tânia, morreu. Só que ele inspira o crescimento de novas iniciativas espirituais no mundo. Ele investe para isso. Então, é muito triste quando a gente tem que fazer a doação para que as pessoas possam comer, que é o que está acontecendo agora. Agora, a campanha é dar de comer, é dar de comer. Hoje, todos nós, se a gente estiver saindo na rua, a gente tem que sair com comida. Dá uma olhada se tem um pãozinho, bota um queijo e leva, você vai achar para quem dá, né? Porque isso tá muito premente, tem um pedido. Só que a pergunta tem que ser, como é que eu impulsiono
né, o desenvolvimento espiritual do mundo. Isso é a fraternidade. E aí é uma forma do ciclo se fechar e certamente isso voltar, né? Então, como que eu coloco uma roda para girar, uma roda dourada e fraterna, sem que eu fique apegada no meu passado? E hoje é muito interessante o quanto a gente olha para o acúmulo e a gente sente o medo da falta, né? Tem um livro lá na referência que é Confiança e Doação, do Lex Boss, depois eu vou pegar o nome, que é muito lindo, e ele fala assim, olha, como que a gente consegue confiar e trazer essa roda, né, mais humana, né? Então, olhar o planejamento financeiro, pensando nesse momento do envelhecimento, ele é mais consciente quando a gente inclui estes conteúdos. É muito maior a gente olhar para os bens materiais deste lugar do que se eu ensinasse vocês, né, partidas dobradas, né, indicasse, olha, faz a aplicação XPTO, vai tirando não sei quanto. Não, gente. Isso é técnico e não deu certo. Né? Como é que a gente lida a partir de hoje com a ampliação desse olhar mais consciente? E esse é o caminho do dinheiro em nossa vida, em nossa biografia, né? Então, vamos olhar o momento do nascimento, nós somos consumidores puros, nós não conseguimos ter absolutamente nenhuma produção de dinheiro. Tudo nos é dado por aqueles seres que decidiram, quer dizer, eles acham que eles decidiram ter filhos, né? E que eles decidiram que eu ia nascer. Papai e mamãe acham isso, e não é a verdade, né? A gente sabe que quem decidiu descer e falar, ó, deixa eu viver logo esse trem lá, arranja logo lá um rapaz e uma mocinha que eu tô precisando descer para aprender. Vai lá, Tânia, você precisa aprender um pouco, precisa voltar. Então, tá, fomos nós, né? E a partir daí, a gente faz esse desembarque, né? E nesse momento, eu sou consumidora pura, né? Então, eu preciso de doação, né? Com o tempo, eu passo a fazer o meu dinheiro vermelho e o meu dinheiro azul. E o verão da vida, né, especificamente dos 21 aos 42 anos, é que é o ápice também do meu desenvolvimento físico, e aí eu posso produzir bastante, né? Isso é possível, né? Eu tenho energia e este é o momento. Isso é o que é natural. Então, é bem importante. Então, nós imaginamos a quantidade de pessoas hoje no Brasil, para a gente pensar menor, que não tem essa possibilidade, né? Não consegue sequer produzir minimamente, passar por essa experiência, né? No entanto, no final da vida, ou você fez a doação antes, ou compulsoriamente você doa. Não tem xixi minha nega, gente, desculpa. No caixão não vai nada. Não vai nada. Então, e se você não tem descendentes, lo sinto, porque o Estado vai dar conta, né? Então, é bem importante a gente pensar em como o patrimônio exige uma dedicação de energia da gente, né? Conversando com a Zilda, eu vi que ela está na praia, né? Não sei se ela continua na praia, mas ela estava na praia, que ela até falou assim, Tânia, era apartamento de férias, né? De veraneio, agora virou minha casa, né? No momento. Ela falou de mulheres te demorar para o sapo saído. E é verdade, né? Como as coisas se deterioram por lá, né? Então, eu comparava, tive apartamento de veraneio também até bem pouco tempo,
eu trocava uma geladeira aqui em São Paulo, 7 lá na praia. E aí você falou, nossa, mas a Tânia é descuidada mesmo. Nossa, que horror de mulher. Não, gente, eu direitinho, mas é porque o negócio acabava. Né? E a gente precisa doar essa energia e cuidar do patrimônio. Né? Então, isso é muito importante. Né? O Mojica nos brindava bastante, né? Com o fusquinha dele, dizendo assim, não preciso. Né? Então, como é que eu olho de maneira consciente para a minha história, para a minha vida, e construo o futuro que eu quero, sob todos os aspectos, tanto essas pazes que eu vou fazer com o envelhecimento, com o avançar da idade, com a morte, como com essas questões materiais. Então, aqui não tem problema a gente requisitar ou fazer uso de um dinheiro que eu fiz num outro momento da minha vida. Duro é quando a gente ainda tem que se responsabilizar pela produção desse dinheiro nesse momento, né? E essa queda aqui, que também significa uma diminuição da nossa vitalidade, ela tem um objetivo. A gente fica mais cansadinho, precisa comer mais leve à noite, precisa dormir um pouquinho mais e tudo mais, porque nós precisamos dar um outro passo na nossa vida. A gente precisa se abrir para outras experiências, que são diferentes da que a gente teve no passado. Né? E uma discussão que eu vi na fala, né, comentários, né, sobre esse mundo corporativo, né? Eu não lembro o GA, não sei se a Zilda lembra o GA, mas quando a gente olha a evolução da economia, né, o Steiner diz que os grandes mobilizadores desta virada da humanidade que nós estamos vivendo nesse século serão empreendedores. E as empresas, as organizações, ele chamou de templo. Olha que coisa mais maravilhosa. Nós precisamos investir e garantir que templos especiais permitam o desenvolvimento do espírito de toda a humanidade. Porque o ambiente lá, ele é um ambiente onde eu coloco a serviço o meu melhor. Então, antes eu ficava chateada, brava, agora eu tento aceitar, né? E falar assim, puxa, que pena que os grandes empresários, os empreendedores, olham para a gente cada vez mais cedo, porque agora a gente já é velho com 40 anos, né? O currículo já não vai aos 40 anos, a Denise falou de algoritmo, não sei o quê. Nossa, na minha época era 50, agora já deve estar até dos 35, se bobear, né? Para você trocar. Eles não conseguem perceber. Uma outra questão importantíssima que a gente não consegue perceber e os RHs não conseguem valorizar são os redirecionamentos profissionais. Eu sei que muitos de vocês também passaram por isso, né? Isso é um valor tão grande, mas na hora que eu olho o currículo, eu falo assim, essa aí deve ser uma perdida, não sabe o que quer da vida. Bah, mas como que eu não sei, rapaz? Quando a gente vira de abacaxi para banana, aí que o trem fica bom, presta atenção. Liga para mim, me pergunta o que me motivou a sair de uma área e ir para outra, que caminho que eu fiz. Aí é que está a pérola. Mas a gente ainda precisa de um tempinho a mais, né? Para olhar isso. Né? Então, uma outra pergunta de reflexão que vocês já responderam aqui, né? Como que a gente se prepara, né? Então, acho que essa pergunta seria muito boa que vocês levassem com vocês. A Denise já havia deixado para a gente, né? Vocês mergulhassem e tentassem ampliar. Né? Então, assim, quem é que preparar mais e melhor para um bem-estar financeiro no avançar da idade? Né? Certamente tem alguém que pode nos ajudar, né? Certamente. E como inspiração, eu deixo essa frase do Chaplin, que me tocou também profundamente. A gente não tem a ideia disso, né? Mas basta um único segundo para nós mudarmos tudo para sempre. É apenas
uma questão de decisão, apenas. Queridos, aqui estão as referências. Queria agradecer demais o momento e a oportunidade. Foi isso que eu preparei. E aí a gente pode conversar. Espero que tenha plantado algumas perguntinhas a mais, além do que a Denise plantou para vocês. Gratidão. Muito Nossa, bom, Tânia, quantas ideias que você trouxe para a gente, nossa, maravilhoso. Eu me impactei, eu vou começar a puxar, principalmente por uma, quando você falou que a gente não sabe muito como se colocar quando a gente fala da pessoa, né? Idoso, velho, né? E como a gente está mais para dentro do que para fora, né? E aí, quando você falou sobre filosofia, eu lembrei de uma frase aqui do Epíteto, né? Que ele fala assim, que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Quando eu parar de me achar que eu sou, né? Eu sou a vítima, né? Que o mundo, todo jovem, só que estou envelhecendo, eu vou conseguir. Então, nossa, me impactou bastante. E, claro, não posso deixar de falar que também como mãe, né, mãe e vó, a história do make money, né, o quanto que eu já errei e tenho para corrigir aí com as minhas meninas, né, de um conceito muito mais saudável. Super obrigada, Tânia. Ai, que bom, fico feliz. Eu não sei se era essa a expectativa, o desejo de vocês, Zilda. Zilda, você já conseguiu entender mais do que 2 parágrafos do Filosofia da Liberdade? Eu ri tanto quando você falou disso, assim, né? Eu falei esse livro com uns 4... Estou super feliz. Eu li uma vez só, viu? Mas eu quero fazer... Tem um curso aí no mercado, acho que do Jonas Bach, sobre o livro, é só embarcando num grupo, a força do piramidar. Mas, é fantástico. Eu já fiz, vale a pena, é fantástico. Em grupo vale a pena os conhecimentos. Mas então, Tânia, eu acho que para mim o uau, ganhar dinheiro versus fazer dinheiro. Eu adoro terminologia aí a origem dos termos, o valor da palavra, né? E mais uma que vem em relação ao português, né? De eu ganho dinheiro e essa coisa. Então, eu acho que a força que a gente tem do verbo, né? Então, acho que isso foi realmente algo para se olhar, porque você cria paradigmas todo em relação a isso, né? Então, algo também que me tocou, que eu acho que eu vivi isso ao longo da vida, e eu acho que vai vir ainda mais coisas adiante para mim, é essa noção da suficiência para cada um. E é algo também que as pessoas me confrontam muitas vezes, né? Desde que 2009, eu e o Oswaldo Maridão, que está aqui, e quando a gente fez um planejamento de vida, né, para o futuro, né? E viver uma vida mais simplista. Então, tem pessoas que falam, mas como é que você vai abrir mão da tua casa em São Paulo? Como é que você vai abrir mão disso? E para mim, não era abrir mão, né? No meu processo já era algo consciente. Então, com a Grazi também, acho que do capitalismo consciente, a gente fala isso, né, da suficiência, o que é abundante, que é isso, mas está aí algo que eu acho que para qualquer idade é trabalhar nessa questão da suficiência. Sabe que me veio o quanto esse momento da pandemia para cá no planeta está mudando isso, porque o que eu já li desde da pandemia de março para cá, o lixo mudou, eu vi análise do lixo no Rio de Janeiro, o que as pessoas estão descartando, que não precisam, o que é essencial na minha casa. Agora eu tenho que ficar em casa, ou eu tenho que ver e selecionar o que é de fato essencial e necessário, né, na casa. Então, toda uma mudança de hábito de consumo. Lógico que isso veio de fora para dentro. Eu acho que essa noção da suficiência, muitas vezes eu falo que
é duro falar isso, né? Repensa o teu modo de ter as coisas, senão a vida vem e te tira, né? Se você não faz um desapego consciente, às vezes a vida vem e tira de você. Porque o gancho só, e aí eu falo, esse gancho com o patrimônio exige energia para ser mantida, né? Seja energia física, mental, espiritual e energia monetária. Então, eu acho que essas são etapas muito importantes e que não precisa esperar, acho que chegar. Se você já tem consciência disso e ir pensando nisso, né, é fundamental eu falo mindset, né, essa forma de pensar, mas valeu muito. Eu também adorei, para mim fez muito sentido. Eu compartilho ali da Denise, nossa, como eu já errei, mas sempre é tempo, né, de começar a acertar. E fica uma pergunta. E quem não fez a curva certinho e já passou de fazer o dinheiro azul, agora? Como é que faz? Porque sempre é tempo, né? Então fica aí uma pergunta. Dani, se lembra, né? A vida arruma, né? Graças a caminho. E aí, se fizer toda essa lição de casa, só que vai ter que produzir um pouco mais. Graças a Deus. Graças a Deus que dá tempo sempre. Nunca é tarde, nunca. Obrigada, é isso mesmo. E também esse olhar que eu acho que deu uma acelerada, esse momento que a gente está vivendo deu uma acelerada nisso, no desapego, no ver o que é essencial, o que é suficiente para a gente viver, ficar mais dentro e menos fora, né? Até o não poder sair, tudo isso fez a gente se cuidar mais e, consequentemente, ter um pouco mais de energia para produzir, não precisar viajar tanto, não precisar, por exemplo, no meu caso, estar viajando tanto dentro de tanta empresa, de casa é mais tranquilo fazer isso no online, então acho que sempre a vida arruma, concordo. Foi maravilhoso, muito obrigada. Olha, eu era capaz de apostar que a Dani ia fazer essa pergunta. Eu até postado aqui, ó. Mas assim, Tânia, é muito bom, excelentes reflexões. Acho que a gente vai aprendendo a nomear coisas que a gente sente, né? Vai aprendendo a reconhecer, dar uma roupinha para aquilo, um contorno para aquilo, né? E aí, assim, foi inevitável para mim fazer algumas analogias com o mundo corporativo e o movimento do capitalismo consciente, né? Porque quando você trouxe a provocação sobre o que a gente valoriza, né? A longevidade ou é o envelhecimento saudável, por exemplo, né? E aí eu acho que um dos grandes convites como humanidade tem sido a gente revisitar nossas métricas, né? Então, enquanto a gente só ficar atento no PIB, a gente só vai estar atento no dinheiro vermelho, não vai sair dele, né? Mas quando a gente mede, em vez da extensão do tempo de vida das pessoas, a gente medir a qualidade, né, dessa extensão do tempo de vida, em vez da gente medir quantas crianças estão na escola, a gente medir a qualidade educacional das escolas, né? Então, ao mudar as métricas, a gente está medindo o dinheiro azul, né? Então, eu acho que um repensar das métricas, e o mundo organizacional tem muito poder para influenciar isso, não tenho dúvida, né? É um caminho que sustenta esse novo olhar todo, né? E aí, quando você fala do dinheiro amarelo ali, né, da doação, do fazer circular, de plantar outras sementes, eu acho que a gente tem visto esse movimento também, né, da gente olhar muito mais para impacto social nos nossos investimentos do que simplesmente altos juros, né, alta rentabilidade, né? Então, eu me peguei tendo a iniciativa de ligar para a gerente do banco e falar assim, essa aplicação aqui em ações, quais são as empresas que estão por trás? Elas são, de fato, capitalismo consciente ou não? Eu estou sendo responsável por fazer circular um dinheiro na economia.
que está realmente doando para impacto social ou não, né? Quando eu vendi a empresa, eu tive a possibilidade de reinvestir nela comprando ações dela, né? Eu falei, poxa, se realmente eu quero recircular e fazer outras flores nascer, eu preciso fazer isso circular de alguma forma. Então, eu acho que uma chamada social mesmo, para a gente entender melhor onde a gente investe, como é que a gente faz o nosso dinheiro circular, porque a gente fica com doação na cabeça a partir do momento que a gente escolhe doar para alguém, mas a gente faz a doação o tempo inteiro, né? Você está doando no produto que você compra, você está doando no investimento que você escolheu fazer no banco, você está doando na forma como você recicla. Então, eu acho que super conversa com as transformações organizacionais e super acredito que a empresa tem poder de fazer isso, né? Que as empresas têm poder de curar as dores do mundo. E nesse ano de 2020, foi o primeiro ano, depois de 20 anos de pesquisa sobre o grau de confiança das pessoas nas instituições, que no Brasil a instituição privada apareceu em primeiro lugar. Ou seja, a população classificou pela primeira vez em 20 anos que a instituição privada tem um nível de confiança de 80% versus governo, ONGs, religião e assim por diante, né? Então, é como se a gente estivesse tendo a permissão da população para fazer diferente, né? Como organização. Enfim, foi alguns paralelos. Uma expectativa, exatamente. Muito bom. O que eu preciso compartilhar aqui, só uma coisinha, Graciela, sobre a sua fala. Uma das minhas experiências foi com pesquisa na universidade, pesquisa acadêmica, tanto pesquisas qualitativas quanto quantitativas, né? Eu era a bruxa da metodologia, eu era a bruxa do TCC, eu era esta bruxa, né? À época. E você sabe que é incrível como o mundo corporativo não acolhe as pesquisas qualitativas. E elas têm um rigor científico, o mundo já olha, não adianta. Tânia, transforma em tabela e gráfico. Então, assim, a maioria ainda tem essa sedução pelos números, né? Graças a Deus, alguns clientes ainda olham para isso, né? E elas trazem informações muito mais eficientes, tanto do clima organizacional como para a condução da organização como um todo, né? Do que as quantitativas. Mas se não tiver gráfico, é incrível isso, né? E eu concordo plenamente. Gente, acabou de chegar, né? Elas têm o poder. HSM, olha a capa. Você acredita em cura? Mas aí tem um gráfico explicando que é possível, né? Exatamente isso que a Tânia acabou de chegar aqui. E o total desconhecimento de técnicas de pesquisa qualitativa, né? Eles não entendem, então não tem jeito, né? Muito bom, que bom. Você ia falar, Rô? Eu fiquei com a impressão que você queria fazer uma pergunta ou colocar. Não, na realidade, me fez muita reflexão, porque como eu estou, né, na realidade, chegando aí no fim de um setênio, vou começar agora a jornada aqui daqui para frente, né? Vou fazer 56 anos, e realmente o que me pesou muito foi isso, né? Quer dizer, deu aquele pânico, né? Nossa, não fiz nenhum planejamento, fui meio aquela coisa, né, com filho e a vida tomando uma série de caminhos aí, e aí daquele pânico. E eu fico muito feliz realmente que a gente possa, né, sempre, né, eu acredito que sempre começar o dia e repensar e falar, bom, eu ainda tenho uma chance aí de ter um outro caminho, né, que é o que eu tenho aí pensado muito e que foi até essa questão aí de juntar esse grupo maravilhoso e que eu tenho só aprendido, assim, eu sou muito grata mesmo, porque eu só tenho enriquecido todo um conhecimento aí com pessoas maravilhosas que têm um conhecimento, assim,
fora do comum, né? Que a gente fica mesmo, cada reunião, nossa, é um aprendizado, e eu fico muito feliz e te agradeço, viu, Tânia? Muito, muito obrigada mesmo. Ai, Tem Tânia. mais que fazer alguma pergunta? Ai, você vai falar, obrigada. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? É colocar assim, para mim, igual como a Zilda falou, assim, o ganhar dinheiro e o fazer dinheiro, né? Para mim, eu falei, gente, caiu como uma luva, né? O sinônimo certo, na verdade, né? Porque realmente a gente não ganha, a gente faz, né? E para mim isso foi muito interessante porque o trabalho na minha vida veio muito cedo, né? Bem cedo isso para mim. E aí quando eu penso assim que realmente é o fazer dinheiro, e depois que eu me tornei autônoma, que realmente isso veio muito forte assim do fazer dinheiro, né? Porque quando você é CLT, você ainda pensa no ganhar, mas aí quando você passa a ser autônoma, realmente cai muito certo assim para você o fazer dinheiro, né? E o repensar também, na verdade não é repensar, é parar, né, de viver o aqui e agora e colocar um pouquinho lá na frente, assim, como é que eu quero estar, né, lá para frente? Como é que eu quero ter a minha velhice, né? E, nossa, fez total sentido para mim, Tânia, muito obrigada. Vou repensar hoje à noite, a conversa no jantar com o maridão vai ser o talk de hoje. Eu quero falar mais uma coisa que eu estava tão focada em perguntar e linkar com a vida arruma, que agora já estou mais tranquila, que eu esqueci de fazer um comentário que aquilo que a Tânia falou, da crença lá de ganhar com o suor do trabalho, meu pai falava assim, que o dinheiro vem, que a gente tem que suar sangue para ganhar dinheiro. Então, imagina envelhecer suando sangue é muito complicado, né? Porque a gente vai cansando. Então, esse link, para mim, também... eu já, na curvinha do entardecer, ela fez mais sentido ainda, mas agora eu já também anotei a da Grazi ali, se eu posso gastar, eu posso fazer, para ir reforçando essa nova crença. Então, fez todo sentido. Demais. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer também um comentário e um agradecimento. Bom, de certa forma, eu acho que a Zilda e eu tivemos uma vida de planejamento, né? A velhice, como ela já citou. E hoje a minha grande questão é a questão da doação, da fraternidade, entender isso. A gente tem muito do lado, a influência do lado religioso, né? Da caridade, o que é sair distribuindo sanduíches, alguma coisa assim. Que não é bem por aí. Mas, de certa forma, isso está tão enraizado que nos leva a uma reflexão. O que eu estou fazendo com o dinheiro, né? Como eu estou sendo fraterno, de fato, né? E é uma das grandes questões que eu trago ainda, que eu trago hoje, né? Mas eu queria fazer uma observação de algo que a Tânia ela citou, que talvez uma contribuição de uma visão um pouquinho diferente, né? Ela falou assim, o termo, né, idoso, não, é velho mesmo, né? E me fez lembrar do meu avô, que me criou, e que foi meu esteio espiritual fora da religião, né? E ele separava muito bem acho que esse conceito de nós somos humanos, não somos animais, né? E ele fala assim, velho é objeto, velho é trapo. Você chama de velho os objetos, as coisas, o ser humano é idoso. A pessoa é idosa. Ele diferenciava uma coisa, um termo do outro, né? Não somos objetos, portanto, nós somos idosos. Chama uma pessoa de idoso e não de velho, ele achava que era um pouco pejorativo, né, dentro do conceito dele, que eu de certa forma, para mim, fazia muito sentido. E fechando, quero agradecer por permitir.
Quero agradecer por me darem acesso ao Clube da Luluzinha, né? Mas gostei, para mim foi ótimo, foi muito válido. Agradeço muito a você, a Tânia, a Graziella e todo o grupo, né? Me darem acesso a esse conteúdo fantástico. Muito obrigado. Pessoal, nós é que agradecemos aí, né, a presença de vocês, a Tânia, que foi, né, a Zilda que nos fez essa conexão. Obrigada, Zilda. A Grazi com a Casa Merlina e a G também dando como, né, a gente levar isso para o mundo. Estava falando, vontade de levar para mais gente, porque é um conteúdo tão rico que dá uma pena de ficar fechado só aqui para nós. Um ponto importante é que a gente continua nesse caminho. A gente tem um cronograma aí para o ano de conversas. A gente está planejando também, além de conversar, condensar esses conteúdos em um e-book, de uma forma que isso possa ficar, né? Não fique só para a gente. E aproveitar também e lembrar que nessa semana a gente tem mais um encontro da arte de envelhecer, na quinta-feira, das 18 às 19h30, não é isso, Gê? Isso. Que aí a gente vai ouvir o doutor Alexandre, que vai trazer um ponto de vista físico. Hoje a gente falou de dinheiro, que é importante, mas a gente também está caminhando, assim, a gente está caminhando, é uma jornada, né? E nessa semana mesmo a gente vai ter oportunidade de ouvir como se preparar fisicamente, entender um pouco sobre aquela parte, eu não lembro, como a gente pode cuidar das células para a gente continuar jovem e continuar bem, continuar saudável. Então, é um super convite que eu quero deixar aqui para que, lógico, eu acredito que a gente está lá, mas que a gente consiga também espalhar para as pessoas que a gente conhece e que acreditam que pode se beneficiar ouvindo essas mensagens que a gente tem trazido. Então, super obrigada, a gente está bem no horário, né, Gê? Fizemos aí cronometrado e para que a gente possa se ver, né, novamente na quinta-feira e continuar esse bate-papo tão rico e tão gostoso. Muito bom, gente. Obrigada, gente, Tânia, de novo, e obrigada. a todas. Obrigada, Tânia. Oswaldo sempre é bem-vindo, viu? Pessoal, eu só gostaria de fazer um convite. Obrigado. Vocês visitem lá o nosso site, Biografia e Dinheiro, para saber mais e conhecer mais. E, Gessiane, você fica à vontade de compartilhar meus contatos, se alguém precisar. A Zilda já tem, né? Se precisar. E lembrando que eu estou à disposição, se vocês quiserem dar algum outro passo e falar mais profundamente sobre essas questões financeiras. Muito obrigada pela atenção de vocês e uma linda começando, né? Para todos nós. Um abraço para o Samir, por favor, transmita. Obrigada. Sim, pode deixar. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigada.